O tempo Cronos é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Uma determinada época, dependendo do contexto, transmite sentidos bem diferentes. O tempo pode ser um momento atmosférico, a definição de clima e as estações do ano. Fechar o tempo é escurecer e ameaçar chover. Há pessoas que precisam de um tempo. Há tristeza que só são curadas com o tempo. Segundo Aristóteles, o tempo não possui começo, meio, nem fim. Para Megatar, é apenas uma ilusão. E para muitos de nós, é algo que estamos perdendo. Para outros, ganhando. Para alguns, já não há mais tempo. É só uma questão de tempo. E o seu tempo acabar. Mas para Deus, ele tem um nome bem diferente. Ele é chamado de Kairos. Momento oportuno, único, ideal para a realização de algo específico. Venham, viajem comigo atravessando o Cronos e vejamos como alguém foi responsável por dividir, separar e dar início a um novo tempo. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Havia um pequeno monte de frente para o braço do mar e que durante a noite tinha a vista mais linda daquela região. O céu estrelado, visto de cima, tirava suspiros de quem passava por lá. 3 mudas de árvores, que todos acreditavam ser oliveiras, foram plantadas no topo daquele monte. Dia e noite, aquelas mudas admiravam aquela vista linda e maravilhosa. E certa vez, mergulhados em expectativas, começaram a sonhar com o que gostariam de ser quando crescessem. A primeira muda, ao olhar para o céu, numa noite pela qual as estrelas brilhavam como diamantes, pensou: quero guardar em mim um tesouro de imensurável valor. Quero ser coberta com ouro e ter tudo de mais valioso em mim. Quero ser o mais belo baú de tesouros do mundo. As 2 outras árvores observaram atentas aquele momento. Alguns dias se passaram e numa manhã de sol, ao olhar para o braço do mar, a segunda muda deu continuidade àquela conversa. Eu quero ser um forte e intransponível navio. Quero navegar águas desconhecidas, desbravar oceanos, carregar reis e rainhas em grandes aventuras. Eu serei o mais impetuoso navio dos 7 mares. Logo após ouvir aquilo, a terceira muda, ao olhar para as nuvens, disse: eu quero ficar aqui neste monte. Quero crescer e apontar para o céu. Quero ser tão alta, a ponto de que as pessoas precisem erguer as suas cabeças para olhar para mim. E ao fazerem isso, elas pensarão em Deus.
vocês já devem ter percebido que tudo é uma questão de tempo. E como o orvalho da manhã, o tempo daquelas árvores ficarem naquele monte chegou ao fim. Um lenhador, morador da vila ao pé daquele monte, admirado pela beleza daquelas árvores e por tão vistosas que eram, decidiu que elas lhe seriam muito úteis. Examinou então seus veios de madeira e viu que se tratavam de árvores saudáveis e fortes. E com o balanço do seu machado, cortou a primeira árvore. Momentos depois, a segunda veio ao chão, e ao ver tudo isso, a terceira árvore se entristeceu, pois sabia que seu destino seria muito diferente daquilo que sonhava ser o seu fim. Como esperado, aquela árvore também foi cortada pelo lenhador. As 3 árvores foram levadas à oficina para terem os seus tão esperados finais felizes. Pelo menos para 2 delas. Muito tempo se passou e a primeira árvore se encontrava em uma pequena propriedade servindo a animais, já que havia sido talhada em um coxo. Tanto tempo havia passado que aquele coxo com alma de árvore já nem lembrava mais daquele sonho antigo. Certa noite, aquela árvore então percebeu uma atmosfera diferente. Viu que uma estrela no céu brilhava de uma forma especial e se viu cercada por homens que aparentavam ser muito importantes, por pastores locais e um casal e seu pequeno bebê. Aquela árvore observava atenta aquela mãe, embalando o seu mais precioso bem. A mãe então se inclinou e, ajeitando aquele coxo, acomodou o seu bebê nele. Ao ver aquela cena, a árvore, que até então havia se esquecido do seu sonho, caiu em si. Os céus se encheram de vozes naquele momento. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Ela percebeu que nela estava acomodado o mais valioso tesouro do mundo. Igreja, convidamos vocês a celebrarem conosco a vitória de Jesus. Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada, absolutamente nada do que foi feito poderia ter sido criado. Que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo
tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amados, Deus nos amou de uma forma tão extravagante que decidiu dar seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê nunca morra, mas tenha a vida eterna. Todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Graça incalculável.
incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Não muito longe de onde a primeira árvore estava, a segunda árvore sonhava ser uma imponente embarcação. Foi usada na construção de um pequeno barco. Carregava pescadores e suas peças anos a fio. Em um determinado dia, aquela árvore se deparou com um afazer atípico. Foi escolhida para levar 13 homens em segurança até o outro lado do mar. Foi então que algo incomum aconteceu. O pequeno barco se deparou com a maior tempestade que já tinha visto. 12 dos tripulantes gritavam em desespero, pensando que iriam naufragar. E o pequeno barco era lançado de um lado para o outro por ondas enormes. Ninguém entendia como um daqueles tripulantes conseguia dormir em perfeita paz, enquanto todos estavam prestes a subir. As ondas se tornaram cada vez maiores, ventos cada vez mais fortes, e as ondas começaram a invadir o interior do barco. E aqueles 12 tripulantes, desesperados, acordaram o homem que dormia. O homem então se levantou e, olhando para a tempestade, ordenou: acalma-te. Jesus não cometeu pecado nenhum, e nenhum dolo foi encontrado em sua boca. Ele fez sempre a vontade do Pai, que o ungiu com o Espírito Santo poder. Deus estava sempre com ele, por isso Jesus tinha todo o poder. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Não há nada impossível para Jesus. Não há nada maior do que o nosso Deus.
Só Ele é capaz de mudar o nosso caráter. O maior milagre. Basta você estar disponível e querer. Jesus está aqui nessa manhã. A presença dEle é autoridade para começar um processo que você pode estar disposto. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. Fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim, como um fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim, como um fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Oh, de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. A terceira árvore, que fora cortada em estacas e abandonadas em um depósito, em certa manhã, foi levada à carpintaria, onde foi fixada em uma forma desconhecida para ela. Foi entregue a um homem
que a carregou pela cidade. Enquanto cercado por uma multidão, aquele homem tinha na cabeça uma coroa de espinhos. Era hostilizado, era desprezado por onde passava. Aquele momento, aquela árvore se sentiu cruel e desprezível por fazer parte de algo tão assombroso. Aquele homem foi pregado a ela com pregos largos de uma forma muito intrigante. E os dois foram erguidos no alto de um monte. E ao ver aquele homem dar o seu último suspiro, aquela árvore entendeu que aquele era o seu fim. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, esse controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ele morreu pelos nossos pecados, meu irmão, minha irmã. Eu sei, nós sabemos que as lutas foram grandes, que vivemos tempos difíceis, mas nós temos uma palavra: Deus ainda está no controle, Ele ainda reina, Ele tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. A minha casa, a sua casa está protegida pelo leão da tribo de Judá. Não há enfermidade, não há dificuldade que possa nos deter, porque Ele já venceu e a sua igreja venceu junto. Vamos em frente, igreja. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nós confiamos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele está à frente da minha casa, da sua casa. Aleluia. Pois o choro
alegria certamente vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Cremos na tua palavra, Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, A tua palavra não falha. minta, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mas o que ela não esperava é que depois de 3 dias, aquele homem viria à vida novamente e provaria a todos que nem a altura ou profundidade, nem mesmo o tempo, poderiam omitir. Tão grande foi aquele sacrifício. Aquele homem havia se entregado por amor para salvar toda a humanidade. Em uma súbita explosão de sentimentos, aquela árvore viu que algo muito melhor do que crescer no topo de um monte aconteceu a ela. E ela teve a certeza então de que olhar para ela naquela forma na qual havia sido fixada, todos lembrariam daquele sacrifício e pensariam no quão grande é o amor de Deus. E com certeza isso foi muito melhor do que ser a mais alta árvore da terra. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito
Tempo. Que tempo? O tempo é de Deus. 3 sonhos e ele tinha algo ainda maior em seu tempo. Ele supera as nossas expectativas, porque seus sonhos a nosso respeito são muito melhores e maiores do que possamos imaginar. Ele é o Senhor do tempo, a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que momento difícil temos vivido, mas Ele tem o controle do mundo na palma da sua mão. O trono está ocupado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nada foge do seu controle. Jesus, nome acima de todo nome, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Nós, a história da humanidade foi marcada antes de Cristo e depois de Cristo. E a sua história, e a sua vida tem essa marcação? Glória a Deus, amém, queridos? Podem ficar aqui, podem ficar aqui. Vocês ficando aqui hoje, vou ficar mais bonito na foto, né? Sabe, queridos, quando nós temos 4 evangelhos registrados na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 desses evangelhos são chamados sinóticos porque eles são muito parecidos. Todos eles, quando registraram o nascimento de Jesus, eles optaram pelo Cronos. Cronos é o nosso tempo, como foi ensinado aqui hoje. Eles trouxeram a genealogia, trouxeram de quem gerou quem gerou, até que Jesus nascesse, né? Mas quando João começa o seu evangelho, ele, não desmerecendo nenhum outro, mas há algo diferente, porque ele não escreve esse evento no Cronos, que é o nosso tempo. Ele escreve no Kairos, que é o tempo de Deus. Porque pelo tempo de Deus, o que é já foi, e o que há de vir também já foi. No tempo de Deus, tudo já aconteceu, tudo está acontecendo e tudo acontecerá. É uma libertação total. É algo que a gente consegue receber e encher o coração, mas não consegue entender completamente. E então João não diz assim que Adão gerou, fulano gerou. Não, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas, sem exceção, foram feitas por Ele, por meio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se tornou homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Amém, queridos? E a Bíblia diz que esse Verbo veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas foi dado o poder de todo aquele que o recebeu se tornar, não apenas criatura de Deus, que todos somos criaturas, mas se tornar filho de Deus. Filho de Deus. E esse Verbo, queridos, que é Deus, foi ungido pelo Espírito Santo, com unção e poder. Por assim dizer, ele também foi ungido por Deus Pai.
E eu poderia dizer que ele foi ungido por ele mesmo, porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. E houve uma explosão aqui na terra, no tempo dos tempos, na plenitude dos tempos, quando ele anda por todos os lugares, fazendo o que ninguém nunca fez, sem utilizar absolutamente nenhum poder humano. E a humanidade foi marcada, como foi dito aqui, para sempre, entre antes e depois. Mas sabem, queridos, numa tarde ele foi levado a um madeiro e ele morreu. Mas a Bíblia diz que a morte não pôde contê-lo. Não sem antes descer às partes mais baixas da terra, pisar a cabeça da serpente, despojar os principados, expô-los publicamente no seu desfile de vitória. E ao terceiro dia, ressuscitou e vive. Não servimos a um Deus morto, servimos ao nosso Deus, que é Deus vivo, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, que vive e que reina para sempre, por sempre e sempre. E aquela Páscoa foi marcada quando ele faz algumas coisas nas últimas horas que são impactantes e ao mesmo tempo nos deixa questionando, porque não sei o que você faria se você soubesse que você tem algumas horas de vida. Ele resolve chamar os seus discípulos para jantar. E ao chegar ali, ele surpreende a todos, porque era preciso num cerimonial daquele ter um servo, porque as pessoas tomavam banho nos banhos públicos, nos banheiros públicos, mas ao caminharem com suas sandálias, eles sujavam seus pés. E então, quando chegavam nesses lugares, precisava que alguém lavasse os seus pés. E ele, tomando a toalha, se cinge, se ajoelha e ele lava os pés de cada um daqueles homens. Eu queria lembrar a vocês que ele lavou os pés de Pedro, que o negou. Ele lavou os pés de Tomé, que diria poucos dias depois: eu só vejo, eu só creio se eu vi, eu só creio se eu tocar. E pasmem, queridos, ele lavou os pés de Judas, que iria traí-lo e vendê-lo. Que pregação violenta, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. E ele diz assim: eu quero ser lembrado, eu quero que vocês façam algo em memória de mim. Não quero que vocês façam festas diferentes, mas eu queria que vocês lembrassem do pão e do vinho, lembrassem do pão e do cálice, porque hoje começa uma nova aliança. Não é mais uma aliança feita com sangue de animais, agora é o sangue do Filho de Deus, aquele que se fez cordeiro e sacerdote para sempre. É aquele que fez o sacrifício, mas ele também se tornou sacrifício. E então ele pega aquele pão e ele parte, e ele dá um pedaço a cada um daqueles homens. Sabe o que significa isso? Significa que ele deu um pedaço a você, ele deu um pedaço a mim, ele deu um pedaço a cada um de nós. E aí eu posso dizer a você o seguinte: para que eu obtenha a revelação completa, ele não permitiu que eu pudesse tê-la sozinho. Eu preciso de você, eu preciso do meu irmão. Tem algo que ele deu a você que você precisa devolver à igreja. Tem algo que ele me deu que eu preciso devolver à igreja. Tem algo dentro de nós que complementa a obra, que nos faz entender mais e mais sobre Jesus. Quero agradecer muito a Deus e aos nossos irmãos, que em tempos pandêmicos tão difíceis, mas eles não param. É uma igreja imparável, né? Glória a Deus. E batemos palmas para Jesus, mas eu também bato palmas para vocês. Amém? E aplaudo o esforço, o amor, o carinho. Que Deus os abençoe fortemente. Vocês hoje pegaram uma porção do pedaço do pão que vocês têm e nos alimentaram, amém? Glória a Deus. Queria chamar pastor Marcos e pastor André.
nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nesses tempos nós temos feito utilizando esse cálice. Precisa de uma ciência. Você tem que, primeiro essa parte que é rosinha, você tira ela, vai encontrar o pão, para depois encontrar o suco. E eu vou pedir que o pastor Marcos e o pastor André, como queiram, um, por favor, nos ajude falando do pão e o outro falando do vinho. Glória a Deus. Que bênção. Vocês sabem que quando a igreja inicia, dá os seus primeiros passos, havia entre aquelas localidades por onde o evangelho ia avançando, havia entre eles uma dificuldade de compreensão. Pode se assentar, meus amados. Havia entre eles uma dificuldade de compreensão. Eles, em certo momento, chegavam a achar até que os cristãos eram canibais, porque eles comiam o corpo. Eles não eram capazes de compreender ainda o que significava o corpo de Cristo. Mas os tempos foram passando, o evangelho foi avançando e as pessoas foram começando a entender que o corpo de Cristo não é comida, o corpo de Cristo não é bebida, o corpo de Cristo somos nós, a igreja do Senhor. Quando Ele entrega o seu corpo, Ele o faz pela sua igreja, Ele o faz por cada um de nós. Hoje, por incrível que pareça, 2000 anos se passaram e as pessoas continuam ainda não entendendo a importância do corpo de Cristo. Mas nós que estamos aqui nesta manhã, temos a honra, o privilégio de anunciar este corpo, porque este corpo está vivo, a igreja do Senhor está viva. Nós estamos aqui para declarar que um dia Jesus vai voltar, e Ele vai voltar por um propósito maravilhoso. Ele vem buscar a mim e Ele vem buscar a você. Ele vem buscar a sua noiva amada, Ele vem buscar a sua esposa, Ele vem buscar a sua igreja. E nós que estamos aqui nesta manhã, temos este privilégio de compartilhar com os nossos irmãos, de olharmos uns para os outros e dizermos a cada um, como você é importante, como você tem me ajudado, até que Jesus volte, como você é importante para mim. Porque muitas vezes, nos meus momentos de luta, nos meus momentos de fraqueza, quando eu acho que eu não vou conseguir, o meu irmão me ajuda. Quando a cruz me parece tão pesada, eu olho para o meu irmão e eu busco forças nesse Deus através da vida do meu irmão. Este é o corpo de Cristo, o corpo que nos une e que faz sermos um só, a igreja do Senhor. Se nesta manhã alguém entre nós ainda não é parte, não se sente parte deste corpo, eu quero te convidar para que ao comer deste pão, você o reconheça, você o confesse, você diga no seu coração, a partir de hoje, a minha vida é do Senhor Jesus Cristo. A Ele eu entrego o meu coração, a Ele eu entrego o governo da minha vida. Que este pão, meu amado, possa produzir no seu coração hoje esta transformação, em nome de Jesus. Amém, pastor Marcos. Amém. Amém. Nós todos temos aqui o pão. Você recebeu? Alguém entre nós que não tenha recebido, para que os irmãos ali da recepção possam distribuir? Levante uma das suas mãos se alguém não recebeu. Todos receberam? Amém? Então eu vou pedir a gentileza de você abrir esse primeiro pedacinho, que você segure o seu pão agora e você possa dizer comigo as palavras que Jesus disse. Porque naquela noite a Bíblia diz, em que Ele reuniu os seus discípulos, a Bíblia diz que Ele tomou o pão, deu graças, abençoou e disse: tomai todos e comei, porque este é o meu corpo que é dado por vós. Ele disse: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Este pão
nos lembra que um dia Ele vai voltar e Ele vem para nos buscar como igreja. Desfrute deste pão, porque ele é o sabor da nossa vitória. Comamos. Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor. Ó Espírito do Deus vivo que está aqui entre nós. Nós te somos gratos, Senhor, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, Senhor. Nós não te conhecíamos, mas o Senhor um dia se revelou a nós. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos transformou. A tua graça, Senhor, veio sobre cada um de nós. E nós não conseguimos mais, a partir daquele dia, ser a mesma pessoa. Nós não conseguimos mais resistir ao teu amor, Senhor, porque o teu amor nos constrange. Nesta manhã nós queremos reconhecer somente a ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Com os nossos lábios nós declaramos aquilo que o nosso coração nesta manhã grita: nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja. Tudo o que nós fizemos aqui, Senhor, só faz sentido porque é para ti, Senhor. Recebe nesta manhã, ó Deus, a nossa adoração como igreja. A ti toda a honra. Amém, Senhor. Amém. A Páscoa representa libertação. A Páscoa representa provisão. E a Páscoa representa cura. Quando o povo foi sair do Egito, eles celebraram a primeira Páscoa. E a Páscoa, eles tinham que pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sacrificar esse cordeiro, levar para dentro da sua casa, reunir a família, e ali eles teriam que comer todo o cordeiro, não poderia sobrar. E eles deveriam pegar aquele sangue daquele sacrifício e aspergir sobre os umbrais da porta de entrada, porque naquela noite o anjo da morte viria e levaria todo o primogênito que não tivesse aquele sangue aspergido nas portas. E eles celebraram e eles puderam ser livres da morte. Mas em nome de Jesus, Deus escolheu e deu seu único filho como o cordeiro pascual, com um único sacrifício. Jesus veio, deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, sobre aqueles que aceitam esse sacrifício, recebem proteção, recebem vida, e já não há mais condenação. Aleluia. E ele disse naquela cruz a palavra tetelestai, está consumado. E eu quero declarar que o sangue de Cristo nos dá acesso ao Pai. Levanta seu cálice e declare assim comigo: hoje eu tenho acesso diante do trono da graça de Deus. Eu sou livre, eu e a minha casa somos protegidos pelo sangue de Cristo, que nos livra e nos limpa de todo pecado. Em nome de Jesus, podemos tomar. E nesse momento que você tomou esse cálice, você pode pensar: mas eu tenho algumas coisas que resolver. Eu tenho que perdoar ou pedir perdão. Eu tenho algumas áreas que precisam ser liberadas. Através desse sangue, através do teu coração, da tua confissão, Jesus te limpa, Jesus te perdoa e Ele te dá uma nova oportunidade. Eu quero agora declarar sobre as nossas vidas a bênção de Deus, a proteção de Deus e o livramento,
para que possamos estar preparados para receber Jesus, quando Ele voltar para receber e levar a sua igreja para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora por cada família, por cada vida aqui. Pai, em nome de Jesus, nós aplicamos agora o sangue de Cristo sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre tudo que o Senhor tem nos dado. E o inimigo não pode mais tocar. Repreendemos toda e qualquer coisa contrária, porque o sangue, ó Senhor, nos livra e nos liberta. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, abençoa a pessoa que está do seu lado. Diz assim: é bom fazer parte desse corpo. Em nome de Jesus, Deus abençoe.